Bom dia, meus queridos amigos. Olá para todos vocês. Mais uma vez aqui juntos no nosso Pétalas do Espiritismo, nosso estudo diário de O Livro dos Espíritos. Vamos ver o questionamento 935. Estamos estudando sobre perdas dos entes queridos, no capítulo das penas e gozos terrestres. Nesse questionamento, pergunta Kardec: que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? E a espiritualidade nos ensina: não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Kardec traz aqui a seguinte informação: a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-los de nós. Eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa, assim, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos e informarmos-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência a que passaram e adquirir a certeza de que um dia nós iremos a eles juntar. Aqui, nesse item, a espiritualidade nos deixa muito claro que a comunicação com o plano espiritual é algo natural, é algo importante e é algo que se dá agora, se deu no passado e vai se dar cada vez mais no futuro. E que não é errado, não há profanação nessa comunicação com o além-túmulo. A doutrina espírita, ela veio exatamente nos mostrar isso. Nós já tivemos a oportunidade de compreender que essa proibição que foi realizada e feita, por exemplo, por Moisés, era porque exatamente as pessoas se comunicavam com o plano espiritual de uma forma negativa, com fins comerciais, de curiosidade, de satisfação dos seus interesses mesquinhos do dia a dia. Não havia ali um objetivo nobre, um fim útil. As pessoas não buscavam a comunicação com os espíritos para amparo, para auxílio, para falar ou saber como estavam seus familiares desencarnados, mas sempre movidos por um interesse pessoal e egoísta. Então, nesse caso, de forma leviana, claro que há profanação, mas a doutrina espírita, ela nos deixa esse entendimento muito claro. Aquilo que Moisés questionou, aquilo que Moisés proibiu, a doutrina espírita também não é favorável e condena. A comunicação com o plano espiritual, seja da forma como ela eventualmente se realize, tem que ser sempre com fins nobres, com fins positivos, para auxiliar, para amparar, seja encarnados, seja desencarnados. Então, claro que se nós tivermos a possibilidade de nos comunicarmos com os nossos familiares queridos que já desencarnaram, se eles se manifestam trazendo informações acerca da sua nova condição, como eles estão, aliviando os nossos corações, trazendo palavras de alegria, de estímulo, claro que isso é maravilhoso. Claro que isso vai trazer uma serenidade, uma paz, um alento para os nossos corações. E isso nós não podemos considerar como errado, como profanação. Tudo, queridos amigos, está na intenção. A doutrina espírita sempre nos diz que Deus,
Ele avalia muito mais a intenção do que os fatos. O que é que me move? Por que eu quero me comunicar com o além-túmulo? Então é isso que nós precisamos ter em mente. O que nos move, para que nós possamos saber exatamente se perante Deus, aquela conduta ela pode ser considerada correta ou incorreta. Vamos ouvir então o Espírito Miramês também conversando conosco sobre isso. Então ele diz: a comunicação com os espíritos não pode ser profanação, por estar de acordo com a lei natural. Desde a formação do mundo, a mediunidade existe em tudo o que se possa verificar. Ela é a própria vida, circulando dentro das vidas. O que é que não se comunica? Pois, entre os espíritos, a comunicação é mais perfeita e necessária. Jesus veio nos mostrar a mediunidade abertamente, sendo médium de Deus para a paz de todos os seres. Todos ganharam com a estadia de Jesus na terra, todos os reinos da natureza, principalmente os homens e espíritos desencarnados que vivem na atmosfera do planeta. Não pode existir profanação quando se respeita a lei. Ainda mais, podes verificar, como no caso de O Livro dos Espíritos, o que o mundo espiritual ensina aos homens, que é o mesmo que Jesus ensinou, acrescido de alguma coisa a mais, pela maturidade dos que se encontram na carne à espera do consolo e ensinamento espiritual. Podes analisar as mensagens e a tua razão responderá qual o produto das comunicações. Quando fazes uma viagem e deixas para trás os teus entes queridos, logo não procuras comunicar-te com eles? Assim fazem aqueles que partiram para o mundo espiritual. A saudade traça caminhos de maneira que o amor deseja falar aos corações que ficaram, e só espíritos, pelas faculdades dos próprios homens, se comunicam para dar notícias de consolo e instrução para os que deverão segui-los mais tarde. Qual é o coração que não deseja ouvir sua mãe querida, que partiu para a espiritualidade, seu pai, seus irmãos e parentes, amigos e companheiros? Assim, são eles do outro lado da vida. Estão ao lado dos que ficaram e desejam falar-lhes, contando por vezes suas aventuras depois do túmulo. Ser-nos-á de grande valia a permanente comunicação com os seres angélicos, porque eles nos trazem a certeza da vida em todas as dimensões do universo, capacitando os homens a sentir e a trabalhar para a sua própria melhora espiritual. Não deves confundir espírito com o subconsciente, como nos falam abertamente os materialistas. Eles desejam modificar as leis naturais. No entanto, estão iludindo a si mesmos. Deus é sabedoria e suas leis são perfeitas. É justo que a ignorância não possa compreender o que não se encontra ao seu alcance. Os luminares da espiritualidade maior perdoam as ofensas e toleram os ignorantes por saberem que eles não sabem o que fazem. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 57. São os tais que usam o raciocínio sem participação da intuição. São cegos que desejam conduzir cegos. Os espíritos que consagram a afeição aos homens têm prazer em atender a todos, e os espíritos puros têm afeição por toda a humanidade, trabalhando para o bem-estar de todos os povos, tendo Jesus como guia e pastor de todo o rebanho. A comunicação é, pois, uma lei eterna. Se os homens não se comunicassem entre si, o que resultaria? E se Deus se afastasse da sua criação? A comunicação é força poderosa do próprio Criador para sustentar a criação. Parte do Senhor a seiva divina para a glória da vida. Mesmo que os céticos não queiram, continuamos a falar com a humanidade, desejando a ela a paz de consciência e o amor no coração. O que seria de nós se a espiritualidade não tivesse vindo, através da doutrina espírita, nos trazer tantos esclarecimentos?
Imaginem se nós fôssemos condenar essas comunicações que nos trouxeram e nos trazem tantas luzes ao coração e à nossa mente. Claro, queridos amigos, que nós não devemos ficar dependentes dessas comunicações. Claro que se eu não conseguir uma comunicação de um ente querido, eu não vou, por conta disso, me desequilibrar, me revoltar, me sentir angustiada, entristecida. Os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz já são suficientes para trazer alento e consolo aos nossos corações. Se essa comunicação se der, maravilha, nós vamos com certeza ficar muito felizes e agradecer ao Pai a permissão concedida, porque nem todos têm condições de se comunicarem, têm permissão para isso. Existem várias variáveis que são, na verdade, verificadas, ponderadas e analisadas pela espiritualidade para permitir uma comunicação desses familiares que desencarnaram. Muitas vezes não tem médiuns que apresentem o conhecimento, o estudo, a afinidade, a sintonia vibratória com o espírito para essa comunicação. Às vezes, aqueles que se encontram na Terra estão ainda muito emocionados, abalados, e uma comunicação poderia deixá-los mais fragilizados. Outras vezes, o espírito que desencarna não apresenta condições ainda de restabelecimento na erraticidade para se dar uma comunicação que vá acalentar os familiares e não deixá-los mais preocupados. Enfim, queridos amigos, se isso acontecer, como eu disse, será maravilhoso, mas não criemos uma expectativa e nem fiquemos dependentes de uma comunicação, porque ela pode não acontecer, pelo menos não no momento que nós esperamos, e isso não pode ser e nem deve ser motivo para o nosso entristecimento. Mas confiemos no Pai, confiemos na doutrina espírita, procuremos aprender o máximo que nós pudermos, porque esse conhecimento com certeza nos ajuda e nos eleva. E no tempo certo, tudo vai acontecer, se for para acontecer. Eu digo, no caso, uma mensagem. Certo, meus queridos amigos? Vamos então finalizando o nosso Pétalas de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. E eu desejo sempre um dia maravilhoso, repleto de alegria e de paz. E caso você esteja ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não as receba em seu celular, eu convido você para conhecer o nosso canal no Telegram. Basta você abrir o seu aplicativo, digitar na barra de pesquisa Canal Cunhação do Espiritismo e na busca global já vai aparecer o nosso canal. É clicar e entrar. Muito simples. Mas se você tiver alguma dúvida, envie-nos uma mensagem para o número 92, o DDD 99191 9595. Um grande abraço, meus amores, e até amanhã.